Olá, pessoal! Nesta aula, nós estudaremos o que é uma função afim e veremos quais são as suas principais características. Vamos lá? Antes de definirmos o que é uma função afim, vamos verificar o que é uma função constante. Bom, uma função constante é uma função que associa a todo elemento x de seu domínio um único elemento b no contradomínio. Ou seja, é uma função da forma y igual a b ou, equivalentemente, f de x igual a b para todo x pertencente ao domínio da função. O que essa função faz, então? Independentemente do valor da minha variável x, f de x dá sempre o mesmo valor, nesse caso representado por b. O gráfico de uma função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x. Essa reta paralela ao eixo x intercepta o eixo y no ponto 0b. Lembrem-se, os pontos no meu plano cartesiano são sempre pares ordenados, assim como os pontos sobre o gráfico de uma função. Nesse caso, então, a função f de x igual a b intercepta o eixo y quando x é igual a zero, que nesse caso é quando f de x é b. Se b for um valor negativo, então, nós temos que o gráfico será uma reta paralela ao eixo x e abaixo do eixo x, ou seja, nos valores negativos da ordenada y. Se esse b for nulo, então eu tenho a função constante nula. Dessa forma, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0, 0, ou seja, vai ser o próprio eixo x. Quando b é positivo, então, o gráfico da função f de x igual a b é uma reta paralela ao eixo x acima desse eixo, ou seja, nos valores positivos do eixo y. Além disso, nós podemos concluir que a imagem, o conjunto imagem da função constante, é dada por um conjunto unitário que contém apenas o b. Por quê? O valor y igual a b é o único valor que está associado a algum valor no domínio da minha função. Ok. O que é, então, agora uma função afim? Bom, uma função afim é uma função da reta na reta da forma y igual a ax mais b, ou equivalentemente f de x igual a ax mais b, onde x é a minha variável e a e b são números reais fixados. Aqui eu tenho uma exigência, que é qual? Esse coeficiente a, que está multiplicando ao x, não pode ser zero. Por quê? Bom, se a for igual a zero, então esse termo aqui desaparece e nós ficamos com uma função constante. Bom, eu quero que uma função afim nunca seja constante. Dessa forma, eu tenho essa exigência de que a seja sempre diferente de zero. Bom, quais são as características, as primeiras características que nós podemos verificar, então, de uma função afim? Bom, em primeiro lugar, uma função afim é uma função polinomial de grau exatamente 1, já que esse a é sempre não nulo. Além disso, esse coeficiente que multiplica x, ele ganha um nome especial, que é chamado coeficiente angular ou taxa de variação da minha função f. E nós vamos entender melhor porque é esse nome daqui a pouco. O coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear, termo constante ou, se não, o valor inicial da minha função. Por que valor inicial? Porque quando eu calculo f no x igual a zero, eu tenho b. Dessa forma, eu posso chamar esse coeficiente b, então, de valor inicial também. Outra característica dessa função é que tanto o seu domínio como a sua imagem são dados pelo conjunto dos números reais, ou seja, toda a reta real. É claro que aqui eu estou falando de uma forma geral.
podem existir situações, como nós veremos a seguir, nas quais o domínio dessa função é restrito e, consequentemente, a imagem será restrita também. Vejamos alguns exemplos iniciais. A função f de x igual a x é um exemplo de função afim. Na verdade, é um exemplo bem especial, chamado de função identidade. Ela tem esse nome porque toda variável x é associada a ela mesma. Quais são os coeficientes dessa função afim? Bom, aqui nós temos que o a, que multiplica o x, é igual a 1, e b, que é meu termo constante, é 0. Próximo exemplo. Próximo exemplo é uma função da forma ax. Então, nesse caso, eu tenho um termo constante nulo e o meu coeficiente a é qualquer número real não nulo. Uma função dessa forma aqui, quando o coeficiente linear é nulo, é chamada de função linear. Terceiro exemplo, y igual a menos 3x mais 2. Então, essa é uma função afim com a igual a menos 3 e b igual a 2. Y igual a x menos 3 é uma função afim? Sim, é uma função afim com coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos 3. F de x igual a menos 4/3 de x é uma função afim? Sim. Como nós vimos, na verdade, ela é uma função afim especial, é uma função linear, porque ela tem termo constante, termo linear, nulo. E o seu coeficiente angular, ou taxa de variação, é dado por a igual a menos 4/3. F de x igual a raiz quadrada de 2 vezes x menos 1. Será que essa também é uma função afim? Bom, sim, né? Por quê? Porque eu tenho coeficiente angular não nulo e tenho um termo constante. Não importa que aqui eu tenho um número irracional. O importante é que esse é um número real não nulo. Então, essa é uma função afim com coeficiente angular raiz de 2 e coeficiente linear menos 1. Y igual a raiz de 5x mais π. É uma função afim? Mas esse π aqui é um número irracional também. Não tem problema. Bom, essa é uma função afim com coeficiente angular igual a raiz de 5 e coeficiente linear, ou termo constante, dado por π. Uma observação essencial aqui nos exemplos 6 e 7 é que essas funções, raiz de 2x menos 1 e raiz de 5x mais π, são funções afins porque a variável x não está dentro da raiz, ok? Eu tenho que o raiz de 2 está multiplicando a minha variável x e o raiz de 5 está multiplicando a variável x. Se x estivesse dentro da raiz, então essas funções não representariam funções afins. É muito importante tomar esse cuidado, ok? Vejamos agora como identificar as raízes de uma função afim. Bom, nós já vimos a definição de raiz de uma função, mas vamos retomar aqui. Uma raiz, também chamada de zero da função, é um valor de x, no qual f de x é igual a zero, ou seja, são os valores no domínio da função que anulam a minha função. Dessa forma, dada uma função afim, ax mais b, para encontrar suas raízes, nós vamos igualar a imagem da função a zero. Bom, eu quero encontrar os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Bom, mas f de x é igual a ax mais b. Então, f de x é igual a zero, C e somente C, ax mais b é igual a zero. O que acontece? C e somente C, ax é igual a menos b. Bom, se essa é uma função afim, então nós sabemos que o coeficiente a é não nulo.
Dessa forma, eu posso dividir a minha equação por A. Então, nós obtemos que x é igual a menos b sobre A. Ou seja, para que f de x seja igual a zero, x deve ser menos b sobre A. Quantas raízes uma função afim possui, então? Bom, apenas uma. Então, sempre que eu tiver uma função afim, descrita por ax mais b, ela admite uma única raiz, nem duas, nem três, mas também sempre admite uma. Essa raiz sempre é dada por menos b sobre A. Como é o gráfico, então, de uma função afim? Bom, o gráfico de uma função afim, ele é dado por uma reta inclinada no plano cartesiano. E o coeficiente angular dessa reta no plano cartesiano corresponde exatamente ao coeficiente A da minha função afim. Por isso que esse coeficiente que multiplica o x ganha o nome de coeficiente angular da função afim, porque ele é exatamente o coeficiente angular da reta inclinada que é o gráfico dessa função. Bom, mas se o gráfico de uma função afim é uma reta inclinada, então é muito fácil desenhá-lo. Por quê? De acordo com o primeiro axioma de incidência da geometria, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Ou seja, para conseguir determinar toda uma reta, basta conhecer dois pontos distintos sobre ela. Dessa forma, para construir o gráfico de uma função afim, basta que nós encontremos dois pontos distintos sobre o gráfico. Vamos ver então como fazer isso. Exemplo 1. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a menos 3x mais 2. O primeiro passo, então, é determinar dois pontos distintos pertencentes ao gráfico da função. Lembrem-se, os pontos do gráfico de uma função são sempre da forma x, f de x. Então, basta nós escolhermos dois valores distintos de x, calcularmos f de x em cada um desses valores e nós obteremos dois pontos distintos sobre o gráfico. Por exemplo, se eu tomar x igual a zero, então y dado por f de zero será menos 3 vezes zero, nesse caso, mais 2, que é igual a 2. Então, nessa função, quando a variável x vale zero, a imagem da função nesse ponto é y igual a 2. Logo, o ponto 0, 2, o par ordenado 0, 2, é um ponto do gráfico da minha função. Então, um ponto eu já descobri. Vamos descobrir mais um. Se eu escolher x igual a 2 terços, então a imagem da função em 2 terços é dada por y igual a menos 3 vezes 2 terços, que é o valor de x, mais 2, que é igual a zero. Dessa forma, quando x é 2 terços, f de 2 terços, que é o meu y, é igual a zero. Então, o par ordenado 2 terços, 0 é um ponto do gráfico da minha função. Ah, Camila, mas quais são os valores de x que eu vou escolher? Pessoal, quaisquer valores, desde que esses valores estejam no domínio da minha função. Aqui no exercício, como o enunciado só falou a lei de formação da função, então o que nós consideramos? O maior domínio possível, que nesse caso é a reta real. Se o exercício apresentar restrições sobre o domínio da minha função, dependendo do contexto, da sua natureza, então nós temos, claro, que respeitar os valores de x dentro desse domínio dado. Mas essa é a minha única restrição. Fora isso, posso escolher os valores que eu quiser de x, calcular o y correspondente para encontrar esses dois pontos distintos no gráfico. Feito isso, vamos para o segundo passo. Agora, nós devemos marcar os dois pontos encontrados no plano cartesiano. Nós também já aprendemos a fazer isso. Aqui nós encontramos o ponto 0, 2, que está representado aqui. X vale 0, y vale 2. Então, o meu par ordenado 0, 2 é representado por esse ponto.
E o par ordenado 2/3, 0, x igual a 2/3, y igual a 0, é representado aqui. Em seguida, nós devemos traçar a reta determinada por esses dois pontos. Apenas com esses dois pontos, nós já conseguimos encontrar qual é a reta que corresponde ao gráfico dessa função afim, y igual a menos 3x mais 2, certo? Então, esse é o gráfico da minha função. Agora, eu gostaria que vocês notassem algumas características nesse gráfico. Nessa função afim, o meu coeficiente angular vale menos 3, a igual a menos 3. E o meu termo constante, ou termo linear, vale 2. Então, b é igual a 2. Note o quê? Que o gráfico intercepta o eixo y no ponto 0, 2, que corresponde exatamente ao ponto 0b. B vale 2 e o gráfico intercepta o eixo y no par 0, 2. Além disso, o gráfico intercepta o eixo x no ponto 2/3, 0. Só que 2/3 corresponde exatamente a menos b sobre a, que é a minha raiz da função afim. Será que isso é uma coincidência desse exemplo? Bom, vamos ver mais exemplos adiante. A última observação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Nessa função afim, o meu coeficiente angular é negativo. E nós podemos perceber que a reta dada pelo gráfico é uma reta descendente. Isso significa que quando eu me desloco da esquerda para a direita do gráfico, os valores da função diminuem. Ou seja, essa função afim, com coeficiente angular negativo, é uma função decrescente. Será que isso acontece sempre? Vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui nós temos a função raiz de 2, x menos 1. Então, raiz de 2 está multiplicando a variável x. A variável x não está dentro da raiz. Qual é o primeiro passo para construir o gráfico? Bom, o primeiro passo é determinar dois pontos no gráfico da função, escolhendo valores de x e calculando os pares x, f de x. Quando x é 0, então y igual a f de 0 é dado por raiz de 2 vezes 0 menos 1, que é igual a 1, que é igual a menos 1. Bom, então, quando x é 0, a imagem da minha função no 0 é y igual a menos 1. Então, o par ordenado 0 menos 1 está no gráfico da função. Se eu escolher, por exemplo, x igual a raiz de 2 sobre 2, que é um número real, logo está no domínio da minha função, então, a imagem da minha função nesse valor é dada por y igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, dividido por 2 é 1, menos 1 é 0. Então, quando x é raiz de 2 sobre 2, a imagem da minha função nesse ponto é dada por y igual a 0. Dessa forma, o par ordenado x igual a raiz de 2 sobre 2, f de x, que aqui é 0, também está no gráfico da minha função. Então, eu encontrei dois pontos distintos sobre o gráfico. O próximo passo é marcá-los no plano cartesiano, que eu já fiz aqui. Então, o par 0 menos 1 está aqui, a abscissa vale 0, a ordenada vale menos 1, então o ponto fica marcado aqui. E o meu segundo par ordenado, de abscissa raiz de 2 sobre 2 e ordenada 0, fica aqui. Com esses dois pontos, eu já consigo construir a minha reta, que é o gráfico da função. Então, esse é o gráfico da função afim, dada por y igual a raiz de 2x menos 1. Vamos fazer as nossas observações novamente? Essa função afim tem coeficiente angular raiz de 2, coeficiente linear, igual a menos 1. Note que o gráfico novamente intercepta o eixo y no ponto 0b. Por
porque ele intercepta em 0, menos 1, e menos 1 corresponde exatamente ao valor do meu coeficiente linear. Então esse padrão está se repetindo. Além disso, o gráfico intercepta o eixo x no ponto raiz de 2 sobre 2, 0. Raiz de 2 sobre 2 também pode ser escrito como 1 sobre raiz de 2. Quando nós racionalizamos o 1 sobre raiz de 2, nós obtemos o raiz de 2 sobre 2. Só que 1 sobre raiz de 2 é exatamente o quê? Menos b sobre a, ou seja, é a raiz da minha função linear. Então, novamente, o gráfico intercepta o eixo x no par menos b sobre a, 0, onde menos b sobre a é a raiz da minha função. A última observação é que, nesse caso, o meu coeficiente angular, raiz de 2, é um valor positivo. E, nesse caso, o gráfico é uma reta ascendente. Quando eu me desloco da esquerda para a direita, os valores da função aumentam, ou seja, essa função afim é uma função crescente. Último exemplo, vamos construir o gráfico da função afim dada por menos 2x. Então, essa função afim é uma função afim especial. Ela é uma função o quê? Linear, porque o seu termo linear, ou termo constante b, é nulo. Os passos para a construção do gráfico são os mesmos. Primeiramente, nós determinamos 2 pontos no gráfico, escolhendo valores para x. Quando x é 0, f de 0 também é 0, então o par 0, 0 está no gráfico. Se eu escolho x igual a menos 1, então menos 2 vezes menos 1 é 2. Então, quando x é menos 1, a imagem da função em menos 1 é y igual a 2. Dessa forma, o par ordenado menos 1, 2 está no gráfico da função. Então, tenho 2 pontos distintos sobre o gráfico. Próximo passo, devo marcar esses pontos no plano cartesiano. Bom, o par de abscissa 0 e ordenada 0 nada mais é do que a origem do meu sistema de coordenadas. Então, eu vou marcá-lo aqui. O par menos 1, 2 de abscissa menos 1 e ordenada 2 é esse ponto aqui, dado pela interseção dessas retas pontilhadas. Então, o ponto menos 1, 2, ele está no segundo quadrante. Ok, com esses 2 pontos eu já consigo construir a reta que determina o gráfico da minha função afim y igual a menos 2x, certo? Vamos novamente fazer aquelas observações finais. Nesse caso, o meu coeficiente angular é menos 2 e o meu coeficiente linear é 0. O gráfico está interceptando o eixo y, onde? Bom, no eixo y, eu tenho que o gráfico passa pelo ponto 0, 0, que é o ponto 0b, porque nesse caso b é 0. Então, esse padrão se repete. O gráfico intercepta o eixo x onde? Bom, o eixo x intercepta o gráfico também no 0, 0 nesse caso. Só que 0, 0 corresponde ao par menos b sobre a 0, porque b é 0. Dessa forma, esse padrão também se repete. Note que quando nós temos uma função linear com b igual a 0, tanto a interseção do gráfico com o eixo y, como a interseção do gráfico com o eixo x, acontecem no mesmo ponto, na origem. Além disso, nesse caso nós temos que o coeficiente angular é negativo e o gráfico é uma reta descendente, ou seja, aqui nós temos coeficiente angular negativo e a função afim decrescente também. De forma resumida, nós temos essas características aqui, que realmente acontecem em toda função afim. Bom, o gráfico de uma função ax mais b é sempre uma reta inclinada no plano cartesiano,
cujo coeficiente angular dessa reta, que é o gráfico, é exatamente esse coeficiente A que multiplica x. Como que eu mostro isso? Como eu verifico que isso acontece realmente para qualquer função afim, que não é uma coincidência dos 3 exemplos que nós vimos? Bom, se a minha função afim é da forma f de x igual a x mais b, então, supondo que x é diferente de zero, eu posso isolar o a e passar o x dividindo aqui. Então, eu tenho que ax é f de x menos b, então passo o x dividindo, eu fico que a é igual a f de x menos b sobre x. Mas essa expressão ela pode ser escrita da seguinte forma: f de x é o próprio f de x. B é quanto, pessoal? B é o meu termo linear, é o meu termo constante, que eu descubro quando eu faço f de zero. Quando eu faço x igual a zero e substituo, esse termo desaparece, f de zero é b. Então, esse valor b eu posso substituir aqui por f de zero. E x pode ser escrito como x menos zero. Dessa forma, essa expressão aqui, ela pode ser escrita então como um valor y menos y0 sobre x menos x0, onde tanto xy quanto x0 e y0, que aqui são dados por 0 e f de 0, são pontos no gráfico da minha função, que é uma reta inclinada. Bom, se eu tenho 2 pontos numa reta inclinada, esse quociente aqui, y menos y0, x menos x0, corresponde exatamente ao coeficiente angular dessa reta. Mas então, o coeficiente angular dessa reta é o quê? O valor A da minha função afim. Então, de fato, o gráfico da minha função afim é uma reta inclinada, cujo coeficiente angular é dado aqui pelo coeficiente que multiplica x na minha função, ok? Segunda característica que sempre acontece no gráfico de uma função afim é que esse gráfico intercepta, sim, o eixo y sempre no ponto 0b, onde b é o termo constante da minha função. Como eu vejo isso? Bom, o gráfico de uma função sempre intercepta o eixo y quando a variável x vale zero. Bom, então se eu substituir x igual a zero aqui na minha função, eu obtenho que y dado por f de zero é a vezes 0 mais b, que é igual a b. Então, quando x é zero, a imagem da função em x igual a zero é b. Logo, o par 0b está no gráfico da função e como x é zero, esse é o ponto no qual o gráfico da função intercepta o eixo y. Então, eu sempre posso afirmar que o gráfico intercepta o eixo y no par ordenado 0b, onde b é esse valor da função afim. Analogamente, o gráfico da função intercepta sempre o eixo x quando y é igual a zero. Bom, mas quando y é igual a zero, nós temos então que a imagem da função f de x tem que ser zero. Quais são os valores de x que fazem a função se anular? Bom, nós já fizemos esse cálculo, né? Os valores de x que anulam a função correspondem exatamente às raízes da minha função, que no caso de uma função afim é exatamente o valor menos b sobre a. Então, o gráfico da função afim intercepta o eixo x quando x é a raiz da função, menos b sobre a, ou seja, no par ordenado, menos b sobre a, zero. Outra informação importante é sobre o crescimento ou decrescimento da minha função afim. Se o coeficiente angular é positivo, então sim, nós sempre poderemos afirmar que a função é crescente. Por quê? Porque quando o coeficiente linear de uma reta é positivo, essa reta é ascendente, é crescente. Então, coeficiente angular positivo significa que a minha função é crescente e o seu gráfico uma reta ascendente. Analogamente, se o coeficiente angular da função afim for negativo,
então essa função será decrescente e o seu gráfico será representado por uma reta descendente. Aqui nós temos o resumo de tudo que eu falei, com algumas diferentes configurações. Então, quando o coeficiente angular da minha função afim, a x mais b, é positivo, então aqui nós temos dois casos onde isso acontece, o meu gráfico será uma reta ascendente, a minha função será crescente. Aqui eu tenho duas configurações diferentes, porque nesse primeiro caso eu estou considerando que b é negativo. Se b é negativo, então o 0b, onde o gráfico intercepta o eixo y, está na parte de baixo do eixo y. E nesse caso, se b é positivo, então o 0b está na parte de cima do eixo y, minha função crescente será assim. Analogamente, quando eu tenho um coeficiente angular negativo, as minhas retas, minhas funções serão decrescentes, e dependendo se o valor de b é positivo ou negativo, a interseção acontecerá ou à esquerda do eixo x ou à direita. Aqui é quando a minha função é linear, ou seja, quando o termo b é zero, porque se vocês repararem aqui, o coeficiente angular nunca pode ser zero, então eu estou considerando todos os casos. Mas o coeficiente b pode ser zero, e aqui eu só considerei quando ele é negativo ou positivo. O que acontece quando b é zero? Ou seja, quando a minha função afim é, na verdade, uma função linear. Bom, então o gráfico vai passar pela origem do plano cartesiano. Se A for positivo, vai ser uma reta crescente passando por esse ponto, e se A for negativo, uma reta decrescente. É claro que a inclinação dessa reta vai depender do valor de A, então ela pode ser mais ou menos inclinada, ela pode estar mais próxima ou mais afastada do eixo x. Vejamos um exemplo então de função afim. Uma função afim f com coeficiente angular igual a menos 4 é tal que f de 1 é igual a 2. Determine as seguintes informações sobre a função f: o coeficiente linear da função, a sua lei de formação, a sua raiz e os pontos nos quais o gráfico de f intercepta os eixos x e y, respectivamente. Na letra A, nós temos que calcular então o coeficiente linear da minha função. O exercício diz que a função f é uma função afim com coeficiente angular igual a menos 4, e eu estou procurando pelo coeficiente linear, ou seja, eu quero saber qual é o valor de b, que é o coeficiente linear. Eu sei que a minha função f de x tem a forma ax mais b, já que ela é uma função afim, e eu sei que o coeficiente angular a é igual a menos 4. Bom, se f é da forma x mais b e a vale menos 4, então f de x é da forma menos 4x mais b. Além disso, o exercício diz que f de 1 é igual a 2. Então, eu vou usar essa informação para encontrar o que falta aqui, o valor de b. Se f de 1 é igual a 2, então, quando eu substituo x por 1, eu tenho menos 4 vezes 1 mais b, que vai ser igual a 2. Dessa forma, eu tenho que b menos 4 é igual a 2, então b é 2 mais 4, ou seja, b é igual a 6. Então, o meu coeficiente linear é 6. A letra B quer saber qual é a lei de formação da minha função afim. Ou seja, quais são os coeficientes que determinam essa função, f igual a x mais b? Bom, nós já encontramos que a é igual a menos 4 e b é igual a 6. Então, a lei de formação da minha função afim é f de x igual a menos 4x mais 6. Qual que é a raiz dessa função? Bom, se vocês se lembrarem, nós dissemos que a raiz de uma função afim é sempre uma só, dada por menos b sobre a. Então, se eu me lembro disso, eu posso simplesmente escrever que a raiz é igual a menos b sobre a, que nesse caso, então, vai ser menos 6 sobre menos 4,
que vai ser 3/2. Então, eu posso fazer esse cálculo diretamente. Suponha que eu não me lembro qual é a fórmula da raiz dessa função afim. O que eu faço então? Bom, eu preciso me lembrar que a raiz de uma função é sempre dada para os valores de x que anulam essa função, ou seja, quando f de x é igual a zero. Quais são os valores de x para os quais f de x é igual a zero? Então, vamos fazer esse cálculo. F de x é zero, c e somente c. No lugar de f de x, nós vamos escrever a expressão, a lei de formação da minha função, menos 4x mais 6. Se f de x é zero, então menos 4x mais 6 é zero. Isolando x, eu obtenho que x é menos 6 sobre menos 4, que é igual a 3/2. Então, 3/2 é a raiz dessa função afim. Na letra D, eu preciso calcular quais são os pontos nos quais o gráfico de f intercepta os eixos x e y. Vamos começar calculando o ponto no qual f intercepta o eixo x. Bom, se vocês se lembrarem, nós dissemos que f sempre intercepta o eixo x no par ordenado menos b sobre a, 0. Então, se você se lembrar isso, basta fazer a substituição de valores e encontrar o ponto. Mas e se eu não me lembro da fórmula? Bom, então basta se lembrar que o gráfico de uma função sempre intercepta o eixo x quando o valor da imagem y é igual a 0. Então, basta fazer esse cálculo. Se a imagem for igual a 0, ou seja, se f de x for igual a 0, quanto vai ser x? Bom, então, f de x é 0, significa que menos 4x mais 6 é 0, logo x é 3/2. Então, o gráfico intercepta o eixo x no par 3/2, 0. Para a interseção do gráfico com o eixo y é a mesma coisa. Nós vimos que a interseção do gráfico de uma função afim com o eixo y sempre acontece no ponto 0b. Então, se você se lembra disso, basta substituir o valor e indicar qual é o ponto. E se você não se lembra? Bom, então nós precisamos nos lembrar que o gráfico de uma função sempre intercepta o eixo y quando o valor da minha abscissa é 0, quando x é igual a 0. Então, nós fazemos o cálculo da imagem em x igual a 0 para encontrar qual é o par que está no gráfico. Se x é 0, y igual a f de 0 é menos 4 vezes 0 mais 6, que é igual a 6. Então, quando y é 0, a imagem da minha função é 6. Então, esse par 0, f de 0, dado por 0, 6, está no gráfico e corresponde exatamente ao ponto em que o gráfico intercepta o eixo y, porque eu tenho aqui a abscissa 0. Ok? O exercício não pediu, mas eu desenhei aqui o gráfico dessa função. Então, notem que aqui nós temos uma reta descendente. A minha função afim, que nós vimos que é da forma menos 4x mais 6, ela é uma função decrescente, interceptando aqui o eixo y no par 0, 6 e o eixo x no par 3/2, 0. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. O custo mensal em reais para produzir x litros de uma determinada substância é dado por uma função afim, cujo gráfico está representado abaixo. Então, esse exercício ele fornece o gráfico da minha função, diz que é uma função afim. Nessas condições, o custo de R$ 1.910 corresponde à produção mensal de quantos litros da referida substância? Bom, então, nós temos um exercício um pouco diferente aqui do que nós já fizemos até agora. O exercício fornece o gráfico, fornece um valor aqui, que será um valor de uma imagem da função, e pede para que você encontre qual é o valor x em que essa imagem acontece. Vamos entender melhor. Primeiramente, nós sabemos que esse gráfico é o gráfico da função custo para se produzir x litros de uma determinada substância em um mês.
Dessa forma, a variável x indica uma quantidade em litros da substância e a variável y vai indicar o custo para produzir uma determinada quantidade x dessa substância. O exercício afirma também que essa função custo é uma função afim. Então, nós sabemos que essa função custo é da forma ax mais b. De forma geral, uma função afim tem como domínio todos os números reais. Porém, aqui nós podemos perceber que o gráfico da função ele só admite valores de x positivo, ou seja, apenas valores de abscissas maiores ou iguais a zero. Isso acontece por conta da natureza do problema. X indica uma quantidade em litros, então não faz sentido que nós tenhamos valores negativos de x. Dessa forma, o domínio da função afim aqui considerada nesse contexto será dado por todos os valores de x reais que são maiores ou iguais a zero. Analisando também o gráfico dado, nós podemos ver que esse ponto aqui, que está sobre o eixo y, é o par ordenado dado por x igual a 0 e y igual a 650, ou seja, é o par 0,650. Se o par 0,650 está sobre o gráfico da função, significa o quê? Que 650 é exatamente f de zero. Então, essa é a segunda informação importante. A mesma coisa a gente pode concluir em relação a esse ponto do gráfico. Esse ponto do gráfico tem abscissa 10 e ordenada 950. Isso significa que ele representa o par ordenado 10,950 e, consequentemente, que f de 10 é igual a 950, ok? Ou seja, eu sei que o custo para não se produzir nem 1 litro dessa substância é R$650. Mesmo que eu não produza nada, eu ainda tenho um custo. Além disso, o custo para se produzir 10 litros em um mês é de R$950. E o que o exercício quer saber? Bom, a pergunta que eu preciso responder é: quantos são os litros produzidos para que o custo seja de R$1.910? E é isso que nós precisamos responder. Bom, esse valor 1.910 corresponde então a uma imagem da função. Eu quero saber qual é o valor da minha abscissa no qual a imagem é 1.910. Para fazer isso, eu vou usar as duas informações de cima, f de 0 e f de 10, para encontrar primeiramente os coeficientes da minha função afim. Por exemplo, como f de 0 é 650, quando nós substituímos x por 0 na minha função afim, nós sabemos que o valor dela, f de 0, é 650. Então, a vezes 0 mais b é igual a 650. Logo, b vale 650. Outra forma é se lembrar que esse termo b, que a gente chama de termo linear ou termo constante, também é chamado de valor inicial da função, que é exatamente o f de 0. Então, se f de 0 é 650, então b é igual a 650. Além disso, como f de 10 é igual a 950, se eu substituir 10 aqui no lugar do x, então eu sei que a vezes 10 mais 650, que é o b, é igual a 950. Isolando o a, nós obtemos o quê? Que 10a é 300 e a é igual a 30. Usando essas duas informações aqui, nós conseguimos obter os valores dos coeficientes da minha função afim. Dessa forma, como fica a minha função? A minha função f de x é dada por 30x mais 650. O que eu preciso fazer agora, então? Bom, eu quero descobrir qual é o valor da abscissa x que faz com que eu tenha um custo de R$ 1.910. Então, nós vamos substituir f de x por 1.910 e isolar o x.
f de x é 1910, então 30x mais 650 é igual a 910. 30x, então, é 1.260, x é igual a 42. Quando eu tenho um custo de produção de R$ 1.910, então eu estarei produzindo mensalmente 42 litros dessa substância. 1.910 é o custo mensal para se produzir 42 litros. Nós encerramos aqui, então. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.